A porta da casa fechou-se com um estrondo que ecoou como um tiro no silêncio da noite. A chuva gelada de novembro caía torrencialmente sobre Tiago, encharcando as suas roupas enquanto ele ficava ali parado, com a mala aos pés, o coração despedaçado pelas palavras do pai. Não quero um filho como tu nesta casa, Tiago. Sai e não voltes mais. A água escorria pelo seu rosto misturando-se às lágrimas que ele já não conseguia conter. Tinha 24 anos, trabalhava como designer gráfico numa pequena agência em Lisboa, e até aquela noite julgava que a família era o seu porto seguro. Agora, tudo ruía. O pai, José Santos, um homem de 55 anos, gerente de banco reformado, sempre fora rígido, católico praticante, daqueles que citavam a Bíblia ao pequeno almoço. Tiago nunca imaginara que uma mensagem no telemóvel, uma simples foto sua e de Marco abraçados num café de Príncipe Real, pudesse destruir tudo em segundos. Caminhou pela rua estreita de Alfama, as pedras molhadas refletindo as luzes fracas dos candeeiros. A mala pesava como chumbo, as roupas coladas ao corpo faziam-no tremer. Como é que ele descobriu, murmurava para si mesmo, revivendo a cena, o pai a invadir o quarto, o telemóvel na mão, o rosto vermelho de raiva. És uma vergonha para esta família. O que dirão os vizinhos, a igreja? A mãe, Maria, tentara intervir, mas o olhar do marido calará. Tiago parou num portal escuro, pegou no telemóvel encharcado e ligou a Marco. A voz do namorado soou distante, preocupada mas cautelosa. Tiago, calma, eu estou em Braga com a família, não posso sair agora. Arranja um hotel, depois falamos. O depois doeu mais que o frio. Marco ainda não estava totalmente assumido, os pais dele eram parecidos com os de Tiago, e o medo de perder tudo era maior que o amor que diziam sentir. A chuva não parava. Tiago continuou a andar sem destino, passando pela sede de Lisboa onde tantas vezes entrara com a mãe em criança. Agora, o edifício parecia-lhe hostil, como se até Deus o rejeitasse. Pensou nos anos de silêncio, nas noites em que escondia revistas, nos namoricos da adolescência que terminavam em culpa. Portugal era um país onde o casamento gay era legal desde 2010, onde as ruas de Lisboa celebravam orgulho com milhares de pessoas, mas dentro de muitas casas o tempo parara nos anos 70. Ele era prova viva disso. O frio começava a entrar nos ossos quando um carro preto parou ao seu lado. A janela desceu devagar e um homem de cerca de 52 anos, cabelo grisalho bem cuidado, fato escuro apesar da chuva, olhou com surpresa e preocupação. Estás bem, rapaz? Pareces perdido na tempestade. A voz era grave, segura, com o sotaque lisboeta refinado de quem vivera anos no estrangeiro. Tiago hesitou, mas o frio venceu. Não tenho para onde ir. O meu pai expulsou-me. O homem saiu do carro, abriu um guarda-chuva enorme e pegou na mala de Tiago sem pedir licença. Entra. Não podes ficar aqui. Chamo-me António Costa. Vou levar-te a um lugar seco. No carro quente, o cheiro a cor e perfume caro envolveu Tiago. António conduziu em silêncio por alguns minutos, depois perguntou suavemente, queres contar-me o que aconteceu? Tiago, exausto, desabafou tudo, a descoberta, os gritos, a rejeição pura. António ouvia, as mãos firmes no volante, mas o maxilar contraído denunciava a emoção. Quando pararam em frente a um prédio moderno em Príncipe Real, António disse simplesmente, fica em minha casa esta noite. Amanhã vemos o resto. Tiago não perguntou como um estranho podia ser tão generoso. Só queria parar de tremer. Enquanto subiam no elevador, não imaginava que aquele homem, António Costa, advogado de sucesso, estava prestes a virar o seu mundo do avesso outra vez. Tiago acordou com o cheiro de café fresco. A luz cinzenta de Lisboa entrava pela janela grande do quarto minimalista. António estava na cozinha, de camisa branca impecável, preparando torradas. Dormiste bem? Perguntou, como se tivessem sido amigos de sempre. Tiago assentiu, ainda confuso. Durante o pequeno almoço, a conversa fluiu devagar. António contou que era advogado especializado em direitos humanos, que vivera 10 anos em Londres e regressara há 2 para abrir um escritório em Lisboa. Ajudo jovens em situações como a tua, disse sem drama. A comunidade LGBTQ+ em Portugal cresceu muito, mas as famílias ainda há muito caminho. Tiago falou de Marco, da relação que durava 1 ano mas que parecia frágil agora. Ele tem medo de assumir. Os pais dele são iguais aos meus. António ouviu com atenção, depois mudou de assunto, tens amigos aqui? Alguém que possa ajudar? Tiago mencionou um colega da agência, Sofia, que era assumida e vivia perto. António ofereceu o telemóvel para ligar. O dia passou entre telefonemas e caminhadas curtas. Sofia veio buscá-lo à tarde, abraçou-o forte e levou-o para o seu apartamento pequeno em Bairro Alto. Ficas aqui o tempo que quiseres, disse ela. Tiago sentiu-se aliviado, mas a dor da rejeição do pai não saía.
À noite, sozinho no sofá-cama, pensou em como a vida mudara em 24 horas. António ligou mais tarde: se precisares de alguma coisa, avisa. Não estás sozinho. Havia algo na voz dele que tranquilizava, como se soubesse exatamente o que Tiago sentia. No dia seguinte, Tiago voltou à agência. Os colegas notaram o seu ar cansado, mas não perguntaram. Durante o almoço, recebeu uma mensagem da mãe: o teu pai está arrependido, mas não admite. Vem falar connosco quando puderes. O coração acelerou. Arrependido? Ou só com medo do que os vizinhos diriam? À tarde, encontrou-se com Marco num café discreto em Chiado. O namorado pareceu nervoso, abraçou, mas manteve distância. Não sei o que fazer, Tiago. Os meus pais, se souberem, perdem a cabeça. As palavras magoaram. Tiago sentiu-se sozinho mesmo ao lado dele, caminhando de volta para a casa de Sofia, passou pela Praça do Rossio e viu casais de mãos dadas, alguns do mesmo sexo, felizes. Porque não podia ser assim na sua família. O telefone tocou. António. Quer jantar? Conheço um sítio calmo. Tiago aceitou. No restaurante pequeno em Príncipe Real, António contou histórias de quando era jovem, dos anos 80 em Coimbra, da pressão social. Havia um rapaz muito parecido contigo. Tínhamos planos, mas a família dele não aceitou. Os olhos de António brilharam com uma dor antiga. Tiago sentiu uma conexão estranha, como se aquele homem compreendesse o seu mundo sem precisar de explicações. A noite terminou com uma promessa: amanhã vou falar com o teu pai. Há coisas que ele precisa de ouvir. Tiago não perguntou como António conhecia o endereço. Só agradeceu. A semana seguinte foi um turbilhão. Tiago mudou-se temporariamente para um quarto alugado em Príncipe Real, graças à ajuda de António, que conhecia o senhorio. O trabalho na agência tornou-se refúgio, projetos criativos ajudavam-no a esquecer. Mas à noite a solidão batia forte. Marco ligava menos, alegando trabalho. Um dia, no bar 106, Tiago encontrou um grupo de amigos de Sofia. Conversaram sobre tudo: direitos, marchas do orgulho, famílias que aceitavam e as que não. Pela primeira vez, Tiago falou abertamente: o meu pai disse que eu sou uma aberração. O silêncio que se seguiu foi de compreensão, não de pena. Um dos rapazes, Luís, contou a sua própria história de expulsão e como reconstruiu a vida. Tiago sentiu-se menos sozinho. António apareceu no café onde Tiago almoçava. Queres dar uma volta? Caminharam pelo jardim do Príncipe Real, entre árvores antigas e estátuas. António abriu-se mais: conheci o teu pai há muitos anos. Éramos amigos na universidade. Ele era diferente naquela época. Tiago parou, surpreendido. Conheces o meu pai? António assentiu devagar. Sim. E o que ele te fez não é só contigo. Não explicou mais, mas o ar ficou carregado. Naquela tarde, Tiago recebeu uma mensagem da irmã mais nova, Ana, que estudava em Porto: pai está insuportável. Mãe chora. Vem falar com eles, por favor. O conflito interno voltou, o desejo de reconciliação contra o medo de mais rejeição. À noite, no apartamento de António, jantaram juntos. A conversa fluiu para temas profundos: o que significa ser homem em Portugal hoje, o peso das expectativas, a liberdade de amar. Tiago sentiu o coração acelerar quando António lhe tocou no ombro num gesto de conforto. Não era só amizade, havia uma corrente de compreensão mútua. No dia seguinte, no trabalho, um colega conservador fez um comentário velado sobre certos estilos de vida. Tiago defendeu-se com calma, pela primeira vez sem vergonha. O crescimento começava. Mas o telefone tocou: o pai. Se não voltares e pedires desculpa, estás morto para mim. A frase cortou como faca. Tiago chorou no banheiro da agência. António encontrou-o mais tarde e ouviu tudo. O teu pai tem os próprios demónios. Eu sei porque os partilhei com ele. Tiago quis perguntar mais, mas respeitou o silêncio. A semana terminou com uma decisão: iria confrontar o pai, mas não sozinho. António ofereceu-se para ir junto. É a altura de justiça ser feita. Tiago aceitou, sentindo pela primeira vez que tinha um aliado verdadeiro. O confronto aproximava-se. Tiago e António foram de carro até à casa em Alfama. A chuva parara, mas o ar estava pesado. A mãe abriu a porta, olhos inchados. Entra, filho. O teu pai está na sala. José levantou-se, rosto duro. O que fazes aqui com este homem? António olhou fixamente. José, passou muito tempo. Mas o passado não desaparece. O pai empalideceu. Tiago assistia, confuso.
António continuou: lembras-te de Coimbra, dos verões em que jurávamos que o mundo não nos separaria? Tu escolheste o medo. Casaste, tiveste filhos, escondeste quem eras. Agora fazes o mesmo ao teu próprio filho. A sala ficou em silêncio absoluto. José gaguejou: não sabes do que falas. Mas os olhos traíam a verdade. Tiago sentiu o mundo girar. O pai tinha sido como ele. Toda a raiva, toda a rejeição vinha de hipocrisia. A mãe chorava baixinho. Eu sabia, mas nunca disse nada. António contou calmamente a história: o amor proibido, a pressão familiar de José para casar com Maria, a separação dolorosa, o silêncio de décadas. Eu construí uma vida honesta. Tu construíste uma prisão para ti e agora para o Tiago. José explodiu: saiam da minha casa. Mas a voz tremia. Tiago, pela primeira vez, falou com firmeza: pai, eu não pedi para ser assim. Só quero ser eu mesmo. Se não consegues aceitar, eu vou viver sem ti. Mas não vou mais esconder-me. Saiu da casa com António, o peito leve apesar da dor. Nos dias seguintes, o turbilhão interno de Tiago intensificou-se. Falou com Marco que, assustado com a história, decidiu afastar-se: não estou pronto para tanto drama. A traição doeu, mas Tiago compreendeu que o amor verdadeiro não se baseava em medo. Com António, as conversas tornaram-se mais profundas. Caminharam pela margem do Tejo, falaram de sonhos, de viagens, de uma vida sem máscaras. Tiago sentiu-se crescer, arranjou um novo projeto freelance, juntou-se a um grupo de apoio LGBT, começou a frequentar a academia para fortalecer corpo e mente. A amizade com António evoluía para algo mais terno, respeitoso, sem pressa. Não tens de decidir nada agora, dizia António. Apenas vive. Uma mensagem da irmã trouxe esperança: pai perguntou por ti ontem. Não disse nada, mas vi nos olhos dele. Tiago sorriu pela primeira vez em semanas. O caminho era longo, mas ele já não estava perdido na chuva. O clímax chegou numa tarde de domingo. Tiago decidiu voltar sozinho à casa familiar. A mãe recebeu-o com o abraço apertado. O pai estava no jardim, a olhar o rio. Pai, eu não vim pedir desculpa. Vim dizer que te perdoo. José virou-se, olhos vermelhos. Perdoar-me? Fui eu que te expulsei. A conversa durou horas. Tiago contou a sua jornada, as noites de dúvida, o apoio de amigos, o papel de António. José, finalmente, desabafou: tive medo toda a vida. Perdi o António por causa disso. Não queria que perdesses o teu futuro. Lágrimas caíram. A mãe juntou-se, e pela primeira vez a família falou abertamente. Não foi reconciliação total, José ainda precisava de tempo, mas foi um começo. António esperava Tiago num café próximo. Quando ouviu o relato, sorriu com orgulho: cresceste, rapaz. Mais do que eu esperava. Nessa noite, no apartamento de António, o ar mudou. Um abraço longo transformou-se em beijo suave, cheio de ternura e respeito. Não era paixão precipitada, era o encontro de duas almas que se compreendiam. Tiago sentiu-se completo. Nos dias seguintes, o pai ligou: quer conhecer melhor esse António. Talvez jantar todos juntos. O gesto surpreendeu Tiago. A sociedade portuguesa, com as suas leis progressistas, parecia ecoar dentro de casa. Mas ainda havia obstáculos, vizinhos murmuravam, um tio distante cortou contacto. Tiago enfrentou cada um com calma recém-adquirida. Marco reapareceu, arrependido, mas Tiago escolheu seguir em frente. A amizade com Sofia fortaleceu-se, e juntos organizaram uma pequena exposição de arte sobre identidades. António apresentou Tiago a colegas, abrindo portas profissionais. O crescimento era visível. Tiago já não se via como vítima da chuva daquela noite, mas como homem capaz de amar e ser amado sem vergonha. Meses depois, Lisboa brilhava sob o sol de primavera. Tiago mudara-se para um apartamento pequeno com vista para o Tejo, partilhado com António numa relação serena e profunda. O pai visitava ocasionalmente, ainda rígido mas tentando. A mãe tornara-se aliada, participando em eventos da comunidade. Tiago terminara o curso de especialização e abrira o próprio estúdio de design, focado em projetos que celebravam diversidade. Marco tornara-se apenas uma lembrança distante. O amor verdadeiro, descobrira Tiago, era aquele que não exigia esconderijo. Numa tarde, no mirador de São Pedro de Alcântara, António e Tiago sentaram-se a ver a cidade. Lembras-te daquela noite na chuva? Perguntou António. Tiago riu: como esquecer? Foi o início de tudo. Tinham enfrentado juntos as crises, as dúvidas, as vitórias pequenas. A jornada ensinara a Tiago que a identidade não se escolhe, mas se vive com coragem.
A família não era só sangue, era quem escolhia ficar. Portugal, com as suas ruas antigas e novas liberdades, espelhava a sua própria transformação. Tiago olhou para António e soube que o futuro era deles. O homem que surgira na chuva não era estranho, era o destino disfarçado. A vida continuava, com as suas lutas, mas agora com luz própria. Acreditas que o preconceito familiar é insuperável, ou o amor e a verdade podem sempre curar as feridas mais profundas? Verdadeiro ou falso?